Matéria exclusiva do site Bradock Show, o Diário do Centro do Mundo e a deputada petista Ana Paula Lima foram desmentidos. Segundo o Diário do Centro do Mundo, o Clube de Caça e Tiro Camboriú ganhou status de organização da sociedade civil. Além disso, a deputada petista alegou que o clube estaria fazendo propaganda com menores armados. Todavia, trata-se de crianças segurando réplicas de airsoft. Além disso, em contato com a equipe de jornalistas do Bradock Show, o clube alegou que é uma empresa comum e que paga seus impostos normalmente. Coloca, por favor, a postagem da petista, da deputada petista Ana Paula Lima. Não, e mais para eu ler ali, mas vocês estão nos assistindo, estão lendo aí. Só segurar um pouquinho aí para dar tempo do pessoal ler. E eu peço comentário já. Elisandra Padilha. Vamos lá, então, né? Mais uma vez, a esquerda querendo é, ganhar fama em cima de uma pauta tão importante que é as armas, né? Que é um dos pontos aí que o atual governo tenta derrubar a todo custo. Desarmar o cidadão de bem, né? E deixar armado o vagabundo, o bandido. É isso mesmo que está acontecendo. Então, como já viram ali, isso é uma notícia de 5 anos atrás, que é do período do Temer ainda, né? E Airsoft, então, não é nem uma arma letal, é um Airsoft ali. Mas eu já defendo também, gente, que independente se fosse um contato ou não com arma de fogo à criança, a gente precisa quebrar esse tabu, porque mais do que armas de fogo matam crianças, a gente tem outros, né? Uma faca na cozinha, a faca de churrasco no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é muito utilizado, fica numa gaveta de acesso, muito mais fácil que uma arma de fogo. Piscina mata muito mais do que arma de fogo. Então, quebrar esse tabu e essas crianças terem acesso à arma de fogo de uma forma responsável, claro, né? Com maior, enfim, uma pessoa habilitada para isso, para tirar aquela curiosidade. Eu sou um exemplo, né? Não tenho vergonha, falo. Eu tinha 7 anos, eu já tinha contato com arma de fogo. Não é por isso que eu mexia na arma de fogo sem autorização do meu pai. Entendi a finalidade muito cedo. E, mais uma vez, infelizmente, vem a esquerda usar de uma pauta para se promover, né? Graças a Deus, a gente está conseguindo aí derrubar essas fake news de alguma forma ou outra, falando sobre isso. Em relação também citar que é uma ONG, né, gente? Pra você ter noção, hoje, uma arma de fogo do valor final dela para o consumidor final, 70% são de impostos. Então, imagina o quanto que o cidadão tem de custo, né, que poderia ser bem mais baixo, para adquirir uma arma de fogo para defesa pessoal. Então, são várias questões aí, várias fake news em relação a uma arma de fogo. O custo não é baixo, né? Não o governo ganha muito em cima disso. E outro que é um tiro no pé em relação, eles preferem perder dinheiro para viver de uma situação aí de vingança em relação, porque é algo muito forte ao governo do Bolsonaro, que é a defesa do cidadão com arma de fogo, né? Então, que tenhamos mais pessoas que possam defender, falar sobre essa pauta e desmentir esse governo e desarmamentistas que protege vagabundo e não cidadão de bem. Obrigado, Elisandra Padilha. Eu convido agora Paulo Figueiredo. Bom, vocês já notaram quase todas as posições da esquerda em relação à questão das armas são baseadas em mentiras? Eles fazem isso de forma absolutamente intencional. A ideia de que armas são responsáveis por matar crianças em vários acidentes, a ideia de que armas de fogo aumentam a violência, que há alguma correlação entre violência e arma de fogo. Ontem mesmo eu fiz uma live com o Flávio Quintela, do Mentiram Pra Mim, sobre desarmamento, coautor do livro com o Benê Barbosa. E é um livro que eu recomendo para muita gente, porque a boa parte das mentiras que a esquerda constrói sobre o desarmamento estão condensadas naquele livro. Então eu recomendo muito às pessoas, eu não sei se o livro ainda está à venda, porque é um livro que já tem alguns anos, mas é muito bom, um livro pequenininho do Flávio Quintela e do Benê Barbosa. Então lá está lá o roteiro de toda a esquerda
para enganar as pessoas e fazerem de conta de que uma arma de fogo que é um objeto inanimado, é altamente perigoso, enquanto nós sabemos que, na verdade, o perigo são as pessoas, são as famílias destruídas, são as pessoas desestabilizadas, as pessoas com problemas mentais, os problemas de estrutura social degradada, esses que são os problemas, a impunidade, esses que são os problemas que levam à violência. Então, uma vez que você entende as verdades sobre qual é a necessidade de alguém ter uma arma de fogo, por que alguém tem, por que todo pai de família deveria ter uma arma de fogo na sua casa para proteger a sua família, por que pessoas de bem deveriam poder portar arma de fogo para servirem, sim, como uma linha de frente contra o mal. Eu vivo na Flórida, é um dos estados mais armados dos Estados Unidos, que inclusive desde o dia 1º de julho, ou seja, desde a semana passada, a Flórida é um estado onde nós não precisamos sequer mais de porte para andarmos com as nossas armas livremente pelo estado, sem sequer a necessidade de uma requisição do estado. A Flórida vem flexibilizando cada vez mais a sua legislação de arma. Coincidência ou não, esse ano o número de crimes no estado atingiu o menor patamar em 39 anos, mostrando que, na pior das hipóteses, não existe correlação entre liberalidade de arma de fogo e segurança. O Paulo Souza está aqui também, sabe do que eu estou falando. Não existe correlação entre essas duas coisas. Na pior das hipóteses e na melhor das hipóteses, se existe correlação, a correlação é positiva. Você arma mais o cidadão de bem, menos crimes acabam acontecendo. Então, o Brasil tem visto isso, né, com o aumento do número de armas na mão do cidadão de bem e a criminalidade também caindo. Pode ser que não haja uma causalidade, mas certamente não há causalidade que a esquerda diz que existe. E esse é só mais um exemplo de como, para promover qualquer uma das ideias deles contra as armas, eles têm que se utilizar de mentiras. Obrigado, Paulo Figueiredo. E eu convido agora Paulo Souza para o comentário. Bom, meu amigo Paulo Figueiredo começou o comentário dele aí e terminou ele também falando sobre como toda a promoção feita da esquerda para as causas que eles defendem é baseada em fake news, né, relacionada a armas. Eu complemento dizendo que toda promoção de qualquer causa que eles têm é baseada em fake news, né? Não é nem só das armas, né? A gente vai ver isso acontece quando se fala sobre o meio ambiente, quando se fala sobre ideologia de gênero, tudo é baseado em fake news, em falsas inverdades, em engodos, né? Eu li a matéria toda publicada pelo Braddock, né, que lá relata aquela série de presepadas da deputada ao denunciar, entre aspas, né, o clube, a foto que ela usou, que era de 5 anos atrás, que não tinha nada a ver, que nem era do clube, era de uma loja anexa ao clube. E eu acho engraçado, me lembrou, me remeteu ao que recentemente aconteceu lá em Santa Catarina. Santa Catarina é meu estado natal, né? Em Santa Catarina, aquela jornalista que acho que pela ânsia de encontrar um furo de reportagem. Vocês estão me ouvindo bem ou está cortando a minha... Tá tudo bem? Tá perfeito. Eu andava tendo uma instabilidade na minha internet. Beleza, qualquer coisa vocês me avisam. Ok. Aquela jornalista que na ânsia, eu acho que de encontrar um furo de reportagem, né, andando por Santa Catarina, que para ela é o estado mais fascista, é o estado mais nazista do Brasil. Ela passou por uma fazenda, por uma propriedade, lá estava escrito Heil, né, H-E-I-L, e sem o mínimo de responsabilidade jornalística. Ela, como jornalista, ao invés de perguntar para o próprio dono da propriedade, ela saiu escrevendo matéria de que aquilo que ela esperava que iria encontrar saudações tá nazistas aí, viu, lá em meio. Tá travando, tô tentando tirar você do pause aí. Tá dando... Eu vou tentar continuar o meu... Qualquer coisa a gente... Eu te aviso aí. Tento reiniciar de novo. Tá com muito
com muita intermitência aqui o meu sinal. Perdão, pessoal. Acho que na próxima semana eu já vou estar em outro lugar, vai estar melhor. Desculpem. Então, ao invés de perguntar para os donos da propriedade o que estava acontecendo, o que significava aquilo, ela saiu dizendo que aquele Heil significava uma saudação nazista que remetia a Adolf Hitler, era o Heil Hitler, o dono da cidade lá em Brusque, que na verdade Heil era simplesmente o sobrenome da família, né? O sobrenome da família era Heil, mas isso já rendeu fake news, eles são ótimos em fazer isso. E é esse tipo de pessoa, esse tipo de gente, esse tipo de deputado, esse tipo de jornalista, que se propõem e pretendem pautar o que é fake news e o que não são fake news, com uma PL de censura, por exemplo. É esse tipo de gente que quer deixar Felipe Neto decidindo o que é notícia falsa, o que é notícia verdadeira. Quer dizer, eles são uma verdadeira máquina de fake news, né, que estão querendo se colocar como juízes do que vai ser fake news ou o que não vai ser considerado fake news. Quando, na verdade, o que eles, a despeito de ser notícia falsa ou verdadeira, o que eles consideram fake news é aquilo que vai contra o projeto de poder deles. O que eles consideram que é notícia verdadeira é o que está a favor do projeto de poder deles, né? Só para encerrar, complementando aquilo que o Paulo falou sobre como é natural ter armas nos Estados Unidos, eu pude experimentar um pouquinho disso aqui nos últimos meses, né? A naturalidade do povo americano em lidar com a informação com o fato de que eles podem ter armas, principalmente os estados sulistas aqui, né? E a foto lá que foi mencionada com as crianças segurando armas, e até a Elisandra falou muito bem sobre que são coisas que a gente tem que quebrar, são paradigmas que têm que ser quebrados, né? E me remeteu muito forte um filme que eu assisti, eu já citei ele aqui, chamado O Patriota. Eu, como ator, como alguém que gosta muito de cinema, não sei se vocês já assistiram O Patriota, acho que na última vez que eu falei eu indiquei para assistirem, Muito bom. Conta a história lá, Mel Gibson é o ator principal, e em um determinado momento do filme, mediante uma... Agora ele tá no pause mesmo. Enquanto isso, eu quero fazer 3 perguntas para doutora Elisandra. São perguntas rápidas. Deixa eu tentar apertar o controle aqui, não tá resolvendo, Paulo Souza. Daqui a pouquinho tá de volta com a gente. Elisandra, tem alguma lei que proíbe... Ficou com uma cara de triste, né, o Paulo Souza? É que ele tava lembrando do Sabe filme. o que eu acho? Ele voltou. Eu acho que é a preocupação dele de saber que a reforma tributária vai ser aprovada. Eu acho que o Paulo... despausou. Puxa, desculpa, pessoal. Que pena. Eu estava falando do filme, não sei até que momento foi, mas, enfim, falando os dois, mediante um filho que tinha sido assassinado e o outro que estava sendo levado também condenado à morte, ele tem que pegar 2 crianças, os 2 filhos menores dele, de 10 e 8 anos, e ele pega os 2 para montar uma emboscada para a tropa que estava levando o filho dele. E se os 2 não soubessem usar as armas como eles haviam sido treinados desde pequenos, provavelmente o filho dele teria sido assassinado injustamente, condenado à morte injustamente por um crime que não existia, né? Então, é muito interessante ver como os Estados Unidos têm um cuidado, como é preciosa não só a liberdade de usar armas, a liberdade no geral, de expressão em todas as esferas da sociedade, e ter armas, o acesso às armas é simplesmente uma delas, né? Obrigado, Paulo Souza. Até para avisar a todos os internautas aí e a vocês, o adiamento da reforma tributária acabou de ser rejeitado pela Câmara. E vai passar, viu? Estou antecipando aqui que eu estou conversando com vários parlamentares. Enquanto nós estamos aqui no ar, eu estou conversando com alguns congressistas e o sentimento é de já era. Vai passar e vai ter voto do PL, hein?